A gente sabe que Maria tem muitos títulos na fé católica, não é mesmo? Nossa Senhora, por exemplo, é super familiar para todo mundo. Mas e o título Corredentora? Já parou para pensar nele? Pois é aqui que a gente mergulha num debate fascinante para entender direitinho essa linha, às vezes bem sutil, que separa o amor popular da doutrina oficial da Igreja. Bom, para a gente desvendar essa questão, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai olhar para a história desse debate. Depois, vamos sentir o poder da devoção popular. Em seguida, vamos entender a preocupação central da teologia. Aí, a gente vê a posição oficial do Vaticano e, no fim, vamos redescobrir qual é o título mais essencial de Maria. Vamos nessa? Então, para começar, tudo isso nasce de uma tensão que, olha, já dura séculos dentro da Igreja. De um lado, tem um amor imenso dos fiéis, que acabam criando títulos grandiosos para Maria. Sabe como é? Tipo um filho que quer elogiar a mãe da maneira mais bonita que consegue imaginar. E do outro lado, tem a teologia, que precisa ser muito precisa, muito cuidadosa para não gerar nenhuma confusão na fé. E aqui está a grande questão que a gente precisa encarar. Como é que uma palavra que nasce de um sentimento tão bonito, tão puro quanto o amor, pode acabar se tornando um problema teológico? É esse o nó que a gente vai tentar desatar agora. Para entender de onde vem toda essa discussão, o primeiro passo é olhar para o coração das pessoas, para a fé do povo. É dessa fé simples, mas muito poderosa, que nascem tantos desses títulos grandiosos dedicados a Maria. Olha só este exemplo aqui. É uma linguagem muito intensa, muito forte, né? Expressões como dispensera do sangue do Senhor. Elas mostram um amor que é tão grande que chega a ser uma exaltação. É nesse tipo de ambiente, nesse terreno fértil de devoção, que surgem títulos ainda mais ousados. E um caso mais recente que botou mais lenha nessa fogueira do título de corredentora veio lá de Amsterdã. Tá ligado a uma devoção chamada Nossa Senhora dos Povos, que teria começado a partir de supostas aparições por lá. E a história dessa devoção de Amsterdã, nossa, é uma verdadeira novela, um vai e vem sem fim. Pensa só. Por décadas, foi uma confusão de aprovações e proibições. O Vaticano dizia não, aí vinha um bispo local e dizia sim, depois o sucessor desse bispo voltava atrás. Essa confusão toda só teve um ponto final agora, em 2024, quando o Vaticano bateu o martelo de vez e desaprovou oficialmente o culto. Isso já dá uma ideia de como o assunto é delicado. Bom, toda essa confusão nos leva exatamente ao ponto principal da preocupação da Igreja. Agora a gente entra no campo da teologia para entender por que existe tanto cuidado com isso. No fundo, tudo se resume a uma coisa: proteger o papel único e exclusivo de Cristo na salvação. E essa frase do Papa Francisco deixa a posição da Igreja claríssima. Ele diz basicamente que Redentor é um título que pertence só a Cristo. Não dá para duplicar. É como se fosse um cargo que só uma pessoa pode ocupar. Essa é a linha vermelha teológica que não pode ser cruzada. O Papa, com muita sensibilidade, reconhece que a intenção por trás desses títulos é de amor. Ele entende que é o carinho de um filho que às vezes exagera nos elogios para a mãe. Só que, ao mesmo tempo, ele estabelece um limite teológico muito claro para garantir que nada, absolutamente nada, ofusque o papel central e insubstituível de Cristo. Isso nos leva, finalmente, à resposta oficial. Recentemente, o Vaticano publicou um documento justamente para colocar os pingos nos is, sabe? Para explicar de uma vez por todas como a gente deve entender a participação de Maria na salvação. A base de tudo está na Bíblia. A Igreja se apoia nisso para ensinar que Cristo é o único mediador, a única ponte entre Deus e a humanidade. O que ele fez na cruz foi perfeito, foi completo. Não precisa de nenhum extra, nenhum adendo. A obra está feita. Para a gente entender essa distinção, a melhor imagem é a do Sol e da Lua. Pensa assim: Cristo é o Sol, a fonte original e única de luz. E Maria? Ela é como a Lua. A Lua não tem luz própria, certo? Mas ela reflete a luz do Sol de um jeito maravilhoso. A cooperação de Maria é participada, ou seja, ela participa da obra de Cristo. Ela reflete a luz dele, mas sempre de forma subordinada, sempre dependendo dele. Então, resumindo a ópera, a conclusão do Vaticano é a seguinte: o título corredentora é visto como problemático porque pode gerar confusão. Já o título medianeira é aceitável, mas só se for entendido nesse sentido de cooperação que depende de Cristo. O objetivo aqui não é diminuir Maria de jeito nenhum, mas colocar cada um no seu devido lugar. E eles concluem com uma regra de ouro: se uma palavra é tão complicada que precisa de um manual de instruções para ser explicada, talvez ela não seja melhor para a fé do dia a dia. Simples assim.
Mas veja bem, tudo nessa discussão teológica tem um objetivo muito bonito, que é nos fazer olhar de novo para aquilo que a Igreja considera o papel mais importante e poderoso de Maria. Então, o ponto central é este. O documento reafirma que o maior título, o papel mais importante de Maria, é ser mãe. Mãe de Deus e nossa mãe. Mãe de todos os fiéis. E uma mãe, por natureza, faz o quê? Ela sempre aponta o caminho em direção ao seu filho, Jesus. E essa frase do documento é linda, resume tudo perfeitamente. A Igreja valoriza a devoção do povo porque, ao olhar para o rosto de Maria, as pessoas, especialmente as mais simples, conseguem enxergar a ternura e o amor de Deus. É como se nela a gente visse um espelho da mensagem mais pura do Evangelho. E a gente termina com essa reflexão. Essa clareza teológica toda não existe para diminuir o nosso amor por Maria, muito pelo contrário. A ideia é fortalecê-lo. É como construir uma casa sobre uma fundação bem sólida. Quando a gente entende o lugar certo dela, a devoção não diminui, ela se aprofunda, se torna mais verdadeira. A teologia, nesse caso, serve para purificar o amor, e não para limitá-lo.